Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 9 de novembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana Vasconcelos. Muito bom dia, tudo bem, Luciana? Tudo bem, JR? Bom dia de novo, nós já falamos hoje, parece que eu tô maluco. Verdade. Já conversamos hoje. Que beleza, tá tudo tranquilo então? Tranquilo. Prêmios do programa. Olha, o ouvinte que ligar pro 2461-0093 estará concorrendo ao CD Novo Conceito, Nova Unção, da banda Gion. E ao DVD Advogado Fiel, de Bruna Carla. No Facebook da 93 FM. Pelo Facebook, o CD A Glória do Senhor, de Regis Danese. Maravilha, muito obrigado, Luciana, pela sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ô, Marcela, prazer em revê-la. Deus te abençoe sempre. Será bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigada. E essa semana, hein? Vai ser semana do quê, hein? Exatamente disso aqui que eu acabei de falar. Muito obrigado. Olha aí, que coisa, hein? Ao longo dessas semanas aí, a gente homenageou, né? Mãe, pai, marido, esposa, enfim. Gente que a gente Esqueceu ama. dela. A sogra. Esquece dela, né? não. Então. Até ela foi homenageada aqui. É verdade. Entendeu? Que fique claro. Então, essa semana é a semana do obrigado. Seja quem for que é importante na sua vida e que você sabe que você quer agradecer. Você dizer, olha, muito obrigado, porque você esteve comigo naquela situação, enfim, muito obrigado. Você quer dizer muito obrigado para alguém? Escreve para debate@radio93.com.br e a gente vai mandar as flores para essa pessoa em seu nome e a gente vai falar aqui a sua história. O ouvinte já sabe, mas é sempre bom a gente reiterar que o ouvinte precisa, ao encaminhar seu e-mail, dar o nome completo da pessoa, o endereço onde ela mora, onde ela estará. A gente sempre manda na sexta-feira à tarde, então onde ela estará na sexta-feira à tarde, para que a gente possa cumprir aqui esse plano que é tão especial, que é de encaminhar flores. Flores fazem tão bem as pessoas, é bom para quem entrega e é muito bom para quem recebe. Essa é a semana do obrigado. Também. Obrigado. Muito bem. Telefone de quem? Telefone da pessoa. Da pessoa, dos dois, de quem está enviando e para quem vai enviar. Muito bem, Marcela Bassou. Marcela, muito obrigado, viu? Já começo assim. Muito obrigado, Marcela. Tá aí, tá aberto não? Muito é o de lá. Obrigada também. Muito bem. Sensacional. Você está na 93 FM, são 11:05. Essa estação da rádio que conquistou meu coração. Dizendo, sou um artista do ramo de teatro e a verdade, gente, é que se eu não me vender a propostas inconvenientes para um cristão, eu não consigo trabalhar, diz a nossa ouvinte, o nosso ouvinte. É muito difícil porque é uma questão de sobrevivência. O que fazer quando a moral e a sobrevivência se confrontam, hein? Seria o caso de largar tudo e viver pela fé? Deixando tudo, como terei a garantia de que Deus irá me sustentar? Em caso de trabalho, Deus não faz concessões no que diz respeito à moralidade? Vida profissional não seria diferente de vida espiritual? Este
Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Começamos com a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Marcione Garcia, da comunidade missionária Proclamai em Paciência. Bom dia, bem-vinda. A irmã destacou a frase inicial: sou um artista do ramo de teatro e a verdade é que se eu não me vender a propostas inconvenientes para um cristão, não consigo trabalhar. Que coisa, hein? Pastora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia a todos os ouvintes da 93 FM. Essa frase, ela ficou muito forte, muito latente no meu coração, porque se eu não me vender a propostas inconvenientes para um cristão, não consigo trabalhar. Quando a gente fala em vender, a gente está dizendo sobre o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E penso eu que, como corpo do Espírito Santo, nós precisamos pensar que vender o corpo, aquilo que o Senhor consagrou, porque quando nós estamos com Cristo, somos nova criatura. Então as coisas velhas já passaram. Então nós não temos que vender em questão de absolutamente nada. Nós temos que ter uma vida de fato diferenciada daquilo que a gente acha ou pensa, porque o cristão, ele precisa ser diferente. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Então, assim, eu conheço pessoas que são do ramo do teatro, que são do ramo da televisão e conseguem dizer não a propostas inconvenientes. Aí a palavra sobre esse assunto, vamos ouvir também o nosso querido irmão deputado federal Harold de Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, deputado Harold? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, queridos ouvintes. Este é um dos assuntos talvez mais complexos nas relações no trabalho. Mas nesse caso aqui fica bem recortado, como falou a pastora, que se trata de vender o corpo. Se se trata de vender o corpo, então não existe uma relação profissional. Porque quando você tem uma relação profissional em qualquer tipo de trabalho, você não vende o corpo, você recebe um salário para o seu trabalho. Assim são as relações empregatícias. Então aqui não existe o profissionalismo, não existe essa relação profissional com um empregador. Por conseguinte, exclui toda essa questão de relações no trabalho. Isso aqui cai mais na situação da prostituição, que é a venda pessoal. Aliás, por falar em prostituição, hein? Desculpe, eu vou fazer um parênteses aqui. Vocês viram na semana passada, no jornal, a Caixa Econômica Federal fez um acordo, um convênio com a Associação das Prostitutas e, naturalmente, dos prostitutos também, de Minas Gerais, Associação de Minas Gerais, para que possa ser usado o cartão de crédito, débito, crédito, em parcelas, as relações de prostituição. Está no jornal, fez esse acordo. Fechando parênteses, que muita gente não acredita, acha que existe um exagero enorme nessa questão, né, de que o PNDH3 está entrando para desconstruir todos os nossos valores morais. Mas voltando ao assunto aqui. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte: não existe a menor possibilidade dessa pessoa continuar nesse trabalho. Eu diria até que não vou colocar em dúvida a questão da conversão. Quem sou eu? Isso é uma operação do espírito. Mas eu colocaria, se uma pessoa pratica essas questões, ele não é crente, porque se for, ele se liberta disso. Esta que é a verdade. Então a minha posição é essa. Apóstolo Ivan de Andrade, da Comunidade Bíblica da Graça, no Kelson, muito bom dia, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje, apóstolo. A ideia também aqui em relação ao teatro, vamos ampliá-la aqui, que eventualmente não é exatamente a questão da venda do corpo, é uma possibilidade. A outra possibilidade é da exposição do próprio corpo, ou mesmo alguns papéis que ele considera aqui inconvenientes para um cristão. Vou dar um exemplo aqui para que fique muito claro dentro do parênteses apresentado. Uma atriz cristã vai fazer um papel de uma prostituta, então isso para ela seria uma proposta inconveniente. Ou mesmo um ator cristão vai fazer um papel de homossexual. Ou
2 atrizes ou 2 atores vão fazer um papel de homossexual, incluindo beijo, por exemplo, ou insinuações. Então você tem isso no teatro o tempo inteiro. Como se comportar no ambiente como esse, que nem sempre é um ambiente tranquilo e sereno quanto parece? É verdade. Nós já tivemos no passado pessoas que se converteram enquanto artistas, né? E tivemos 2 famosos, eu não vou citar aqui o nome, antigos, né, do nosso tempo, que eram artistas de pornô chanchada, né? Aquela velha coisa. E se converteram e entraram nesse conflito de identidade. Tanto os dois, um era muito famoso por ser machão, a outra, toda nudez será castigada, né? Mas, no entanto, essas pessoas conseguiram vencer, tá, essa tentação de usar o corpo, ainda que como atores, atrizes, tá? Eu diria o seguinte, que temos que olhar para a Bíblia. Eu sei que é a profissão da pessoa, eu sei que é o trabalho da pessoa, mas existe outra maneira, tá? Eu conheço uma que recebeu uma proposta para fazer um papel que iria expor totalmente a vida dela, e ela disse não. Ela enfrentou dificuldades, mas conseguiu convencer os seus superiores de que aquele papel não lhe caberia. E ela recebeu um outro papel, tá, que lhe coube completamente. Diria que a pessoa tem que entender que ela representa não apenas ela, mas representa Cristo e representa toda a Igreja de Jesus. Muito bem, pastor Pedro Rodrigues, que é Relações Públicas da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na seção Carioca. Muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor Pedro, o nosso ouvinte diz que é um artista do ramo de teatro e a verdade, diz ele, é que se eu não me vender a propostas inconvenientes para um cristão, não consigo trabalhar. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, os debatedores, você, JR, o nosso querido deputado, nossos amados ouvintes. Eu concordo plenamente com as palavras aqui ditas, né? Nós representamos Deus aqui na terra. Na verdade, eu gosto de dizer para a minha igreja que Deus pode ser visto em nós. Gosto de dizer para a minha igreja que a Bíblia, ela deve ser lida através de nós. As pessoas devem nos ver entender a Bíblia. Então, de forma nenhuma, esta pessoa deveria continuar neste emprego, neste trabalho, pois certamente o abismo primeiro chamaria um outro, e um outro, e um outro, como diz a palavra de Deus, um abismo chama um outro abismo. Eu creio que quando ele coloca propostas inconvenientes, pode até ser também dar um jeitinho brasileiro, aquele chamado jeitinho brasileiro. Eu creio que ele, de fato, não deve se curvar a isto. Seria, sem dúvida nenhuma, se curvar à vontade não de Deus, mas do demônio. Pastor Anderson do Carmo, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes da 93 FM. Mais uma vez aí o debate sendo um momento esclarecedor na grade da rádio. Eu tenho certeza que esse debate vai ajudar muito a discernir a diferença dessa questão da vida profissional e da vida espiritual. E começando aqui a minha participação, eu quero citar as palavras do próprio Jesus em Mateus 12, que você conhece a árvore pelos frutos. Então, assim, é difícil você ver uma pessoa que identifica que a proposta que ele está recebendo no seu trabalho é inconveniente para um cristão, mesmo assim se continuar se sentindo tentado e pelo jeito do e-mail aqui, percebe que ele está totalmente inclinado a ceder a essas tentações. Então, assim, o cristão ele tem que ter frutos dignos de um cristão. Então, você citou a questão dos papéis e a gente tem visto, até mesmo esse ano no país, uma pessoa se dizendo evangélica estampando na capa de uma revista masculina a sua sexualidade, uma nudez, e mais uma vez misturando essa questão da profissão com os princípios cristãos. Então, assim, eu já vou ser um pouquinho mais incisivo. Cristão que tem esse tipo de comportamento precisa se converter de novo. Em qualquer área, então, pelo que eu entendi, nós temos esta possibilidade. Em qualquer área poderá existir algum tipo de proposta inconveniente, inadequada para aquele que professa a fé. O camarada trabalha no escritório,
ele mais ele e somente eles dois, ele e mais ele. Não tem mais ninguém ali. E ainda assim, ele pode acabar se curvando diante de alguma coisa que seja inconveniente, ainda que não seja vender o próprio corpo. Deixa eu ler aqui um texto aqui em Isaías capítulo 5, versículo 18 e 20. O 18 diz: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carro. O 20. Ai dos que chamam mal ao bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e faz do amargo doce e do doce amargo. Isso é um relativismo. Vivemos uma sociedade relativista, que tudo é muito relativo. E, na verdade, a proposta cristã do evangelho não é esse relativismo. A nossa proposta é a moral. A nossa proposta é a decência. Então, o que é que ocorre? Se eu sou confrontado em minha profissão com algo inconveniente à minha profissão de fé, eu devo optar por minha profissão de fé, ainda que eu venha a ser sacrificado. Perfeitamente. O apóstolo colocou muito o que eu penso. Eu costumo dizer o seguinte, porque eu sou político. Então, a minha posição, o testemunho é o que funciona. O testemunho da minha vida é que vai realmente dizer quem eu sou. E inclusive, se usa muito na Câmara dos Deputados, onde eu trabalho há 30 anos, o que falam lá? A bancada evangélica. Então eu costumo dizer, olha, eu não sou um deputado evangélico, eu sou um evangélico deputado federal, como também sou engenheiro, como também sou economista, como também fui professor. Então, primeiro evangélico, por quê? É o que vai nortear todo o meu comportamento na profissão que eu exerço. Por conseguinte, eu acho que a colocação do posto é correta. E deputado, assim, eu vejo perfeitamente assim, esse ponto de você primeiro priorizar que é evangélico e depois político, ainda mais em uma nação em que infelizmente algumas das profissões estão sendo duramente, assim, vou dizer a palavra assim, confrontadas mesmo pela sociedade. Então é muito importante que nós, a nação evangélica que está crescendo nesse país, mostre que nós não somos um mero movimento humano de modismo, nós somos o sal, nós somos a luz para esse país. Então as pessoas têm que ver, não nas nossas palavras, mas nas nossas ações, a diferença de ser um seguidor de Cristo. JR. Essa é a diferença. Eu como o deputado Harold, ele convive no meio político, né? Nós convivemos no meio do futebol. Meu filho, ele joga futebol. Então, assim, o diferencial é justamente esse. A gente está naquele meio e fazer a diferença. Onde o meu filho, ele é um jovem de 19 anos e ele convive no meio de muitos jovens. E ele precisa mostrar que ele é sal da terra. Ele precisa mostrar um diferencial. E aonde ele está no meio, onde as pessoas conseguem ver que ele é diferente. Aonde num jogo que tá aquela batida forte, né, e que as pessoas estão ali naquela força toda, aquela briga, aquela falácia toda, e ele tá ali conseguindo dar o testemunho e mostrar a diferença em que as pessoas do lado de fora conseguem visualizar e ver que ele é diferente. Após o término do jogo, as pessoas conseguem dizer assim, você é evangélico, né? Porque tem uma diferença. Então, assim, nós podemos fazer e ser e ter qualquer uma outra profissão. A diferença é você ser o sal da terra. A diferença é você fazer a diferença mesmo. Parece que esse querido que mandou e-mail, ele ressalta muito a questão de ser ator de teatro, como se ali fosse o campo mais perigoso, né? Mas como já foi falado aqui, em todos os setores, né? Em todos os setores. Imagina um jovem que coloca diante de Deus, dizendo como Daniel, eu vou colocar no meu coração a proposta de não me contaminar, eu vou casar virgem. Ganhando muito dinheiro, sendo bonito, de excelente aparência, e sendo muito assediado. E até muito criticado. Ele disse, não, eu tenho um propósito. Eu lembro, eu pastoreei em uma comunidade, em uma das nossas comunidades, e ali eu presidi uma associação dos líderes evangélicos daquela região. E nós, com muito esforço, nós fazíamos alguns eventos.
E teve uma vez que um cidadão, líder naquela região, os irmãos já entendem, fez uma proposta de fazermos um grande evento e chegou para nós e disse: olha, 60 mil já está na mão de vocês, eu vou passar para vocês e o que precisar, podem pedir. E aí citou alguns cantores que gostaria que tivesse. E aqueles pastores reuniram, eu disse: olha, eu sou, nesse momento, o presidente. Eu queria ouvir vocês. Não, pastor. A Bíblia diz que se pode transformar maldição em bênção. Eu simplesmente disse: queridos, eu estou fora disto. Porque o dinheiro vem de choro, de lamento, de mães, de morte, de sangue. E eu mandei um recado dizendo que não aceitaria aquele dinheiro, mas que faríamos o evento. E propus àqueles pastores: cada igreja dá um certo valor, R$500 e tal. Todos fugiram. Mas assim, no nosso meio, como pastores, Sandy, vivemos essa mesma situação. A questão da moralidade. Tentações da mesma forma. São tentações da mesma forma em qualquer área. Foi bom o JR ter ampliado o leque, porque nós vivemos hoje um conflito com esse crescimento da nação evangélica no Brasil. Nós estamos entrando em vários segmentos. Ou melhor dizendo, em todos os segmentos dessa nação, nós estamos entrando. E aí a gente vai criando algumas crises quase que existenciais, né? O que pode, o que não pode, como se comportar. Então é interessante nós entendermos que o manual do crente é a Bíblia. O que norteia não é o pensamento de um pastor, mas é o que está escrito e foi deixado para nós pelos apóstolos. E a peneira vem mesmo. A peneira vem mesmo, meu amigo. O negócio não é brincadeira, não. Aqui um ouvinte dizendo: olha, tive uma padaria e ao comprá-la, imediatamente deixei de vender bebidas alcoólicas e cigarros. Meu faturamento caiu 30%, mas o Senhor me abençoou e eu prosperei. Nos momentos mais difíceis é que devemos agradar ao Senhor e declarar a nossa fé. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes. O pãozinho nosso de cada dia, graças a Deus, fez mais sucesso do que a cachaça e o cigarro. A fumaça foi pro espaço, a fumaça que veio, aquela fumaça do pãozinho quente, gostoso, abençoado, mas não deve ter sido fácil. Esse que é o negócio. Quando a gente lê assim depois, né? O cara foi abençoado, molinho. O negócio é antes, quando no mês seguinte cai, no outro mês também caiu, no outro mês também caiu, demora lá não sei quantos meses para poder reverter, quer dizer, pagar o preço pela fé, pela confiança e para agradar a Deus. Nosso ouvinte aqui no seu e-mail continua dizendo: olha, é muito difícil porque é uma questão de sobrevivência. E aí ele faz a seguinte pergunta: o que fazer quando a moral e a sobrevivência se confrontam? E foi o destaque do apóstolo Ivan. Olha, eu estou me recordando aqui de um homem chamado Daniel, que foi confrontado justamente com isto aqui. Ele deveria comer das iguarias do que estava lhe se apresentando para a sua sobrevivência, ou deveria rejeitar. Um outro também, José. Ele deveria ceder às tentações por causa da sua sobrevivência e não cedeu. O resultado de José é que ele foi preso, ele foi passou por tudo aquilo ali, mas lá na frente ele venceu. A questão é que quando se põe a sobrevivência, tá confrontando com alguma coisa escusa, olha, meu amigo, se a tua sobrevivência depender disso aqui, confia no Senhor Deus, que Ele não desampara os seus. O Senhor mandou corvos, né, um animal de rapina, alimentar o profeta Elias com carne. Isso quer dizer que Deus faz o impossível para sustentar os seus servos. Se você se mantiver firme na sua fé, na sua confiança em Deus, Deus vai te honrar. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo: eu trabalho com segurança e como cristão me sinto mal quando tenho que trabalhar em boates e danceterias, mas faz parte da minha profissão, tenho família para sustentar. Nesse caso, teria alguma dificuldade, companheiros? Não, segurança? Nesse caso especificamente, acho que não. O testemunho dele é que vai fazer a diferença. Ele tem que se posicionar dentro dos valores e dos princípios cristãos, exercendo a função de segurança, sim, que é uma profissão. Olha, a Bíblia diz, eu queria ouvir a opinião dos companheiros aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O ouvinte fala sobre conveniência aqui.
Na sequência, o texto, que é mais longo do que em geral se é citado, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A partir dessa perspectiva de domínio, eventualmente a pessoa está sob algum tipo de domínio. Então ela entende uma coisa, ou pelo menos alguém disse que para ela isso não tem problema nenhum, isso não tem nada a ver, não tem dificuldade alguma, pode agir desse jeito que não tem nenhum estresse, e a pessoa acaba se envolvendo com coisas que são absolutamente inconvenientes e, por fim, porque um abismo chama outro abismo, ela acaba dominada por esse tipo de coisa. Como lidar com esse assunto? Como aplicar esse texto? Como entendê-lo para nossa vida hoje? Tem coisas que são lícitas, é permitido, não é proibido, mas não convém. Tem pessoas que preferem alguém dizendo para elas que é proibido porque elas se sentem mais seguras debaixo de uma palavra de alguém. E essas são aquelas que não desenvolvem por si só um relacionamento pessoal e de reflexão com o nosso Deus e Pai. Quero a opinião dos companheiros já aqui no nosso debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Então, alguma vez você já teve que fazer algo imoral para não perder o emprego? A maioria, 81% dos nossos ouvintes disseram que não. Só que 19% dos nossos ouvintes afirmam que já tiveram que cometer algo imoral, sim, para não perder o emprego. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje. Muito obrigado por você estar aqui na 93 FM. Que Deus te abençoe todo dia, cada vez mais. A sua participação nessa semana com a gente aqui é muito importante. Essa é a semana do obrigado. Então você vai mandar um e-mail, debate@radio93.com.br. Esse é o nosso endereço, debate@radio93.com.br, agradecendo alguém por alguma coisa ou por algumas coisas. São atos, são acompanhamentos, momentos especiais na sua vida, palavras que foram dadas, foram tão importantes, enfim, alguma coisa que você queira agradecer. De fato, você vai separar esses dias para agradecer. Então, mande seu e-mail para debate@radio93.com.br, trazendo o texto, motivo da sua gratidão, justificando ali porque essa pessoa a quem você quer homenagear merece receber as flores. Você vai escrever a sua história, que deve ser uma história muito especial, colocar o nome completo da pessoa homenageada. Precisamos também do endereço dela. As flores serão enviadas na sexta-feira à tarde, então o endereço onde ela vai estar ou para onde ela irá, e você também inclua, por gentileza, o seu telefone e o telefone da homenageada ou do homenageado. Assim, faremos o trabalho completo e vai ser muito bom receber você na Semana do Obrigado aqui na Primavera 93. Essa estação da rádio que conquistou meu coração. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Texto lido, texto aberto, opinião dos companheiros à mesa. J.R. Pastor Anderson. Quando você lê esse texto, é importante, vou contextualizar ele com as palavras do próprio Jesus, que disse que nós não nascemos da vontade da carne, nós não nascemos da vontade do homem, nós nascemos da vontade de Deus. Então, toda vez que um cristão se converte e ele nasce de novo, ele passa agora a ser um nascimento que ele teve na vontade de Deus, ele vai andar nessa diretriz. Então, muita gente usa esse versículo que você leu para ele mesmo julgar o que é lícito e o que não é. E volto a repetir, quando nós nascemos na vontade de Deus, nós temos o Espírito Santo. E ele mesmo nos constrange do pecado, daquilo que nós vamos cometer. Nós não podemos de nenhuma maneira abdicar e nem abrir mão. Além da Bíblia, nós temos ainda a ação do Espírito Santo em nós. E ele mesmo, cada um de nós temos a nossa consciência, e o Espírito Santo trabalha em saber, tanto que o próprio ouvinte diz que são propostas inconvenientes. Então, na verdade, é ele que não está sabendo dizer não. Então, para mim está claro que, na verdade, nós temos que entender que o cristão só é cristão porque ele anda na vontade de Deus. Isso é bem verdade, pastor Anderson, é bem verdade. Deixa eu dar um exemplo. Na minha vida profissional, enquanto militar fuzileiro naval, eu participei de situações lá fora do país, de conflito. E eu estive em um país onde a coisa não foi muito fácil para nós, não foi muito fácil.
E lá nós éramos confrontados com a nossa profissão ou com, por exemplo, alguém disse: você atiraria em uma pessoa, né, como pastor? Eu disse: olha, eu estou aqui exercendo a minha profissão, tá? Seria lícito eu tirar a vida de alguém para defender os meus companheiros, para defender a mim mesmo ou alguma coisa, tá? Disse: olha, nessa questão é uma questão de fórum íntimo e no momento exato eu sei o que eu vou fazer. Mas quando eu me confronto com uma situação onde eu posso claramente dizer não, como é o caso aqui, não tenho dúvida, a Bíblia é direta para mim, direta para mim. Eu tenho que, como o pastor antes falou, é a Bíblia que vai falar para mim ou outra coisa não vai falar. Essa Bíblia diz: examinai tudo, retende o que é bom, né? Você deve conhecer tudo, mas deve saber o que fazer, né? Andar em espírito, e você não vai dar margem à vontade da carne. Então essa decisão é carne e espírito, não é, pastor? Como já foi dito, carne e espírito. Se deixarmos que o Espírito Santo nos conduza, nós vamos tomar a decisão pelo Espírito. Pastor, em João 3, Jesus deixa claro: quem é nascido da carne é da carne, não se converteu ainda. E quem é nascido do Espírito é do Espírito. Então acompanha ele. Porque antigamente no Antigo Testamento, como é redundante, né? Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha e se manifestava. Na Nova Aliança, depois da morte de Cristo, isso foi diferenciado. Agora o Espírito Santo está dentro de nós. E o Espírito Santo, quando ele está dentro de nós, ele age. Então ele avisa: ó, isso aqui não está certo, esse caminho que você está tomando vai dar um abismo, como você disse. Mas o camarada quer brincar com o pecado. Ele está querendo o quê? Puxar e alimentar mais a carne do que o Espírito. E aí quer usar muitas das vezes, como você disse muito bem na sua experiência, a Bíblia para justificar o seu erro. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, vamos ouvir a nossa querida menina da mesa de hoje, pastora Marcione. Então, o que a gente tem visto muito também é o modismo, né? As pessoas, elas querem... nós estamos em 2013, então a gente pode, né? Por que a gente não pode? E a gente vê muito, eu vejo isso muito, principalmente como mulher, e às vezes eu me envergonho quando eu vejo uma mulher subindo num púlpito, uma jovem num ministério de louvor, ou dançando, ou fazendo qualquer uma outra atividade dentro da igreja, com uma vestimenta, e fico eu pensando se na casa dela não existe um espelho pelo qual ela não se olhe e veja assim: será que isso me convém? Colocar para eu ir para a casa do Senhor, ou eu ir para um shopping? Porque a mesma roupa, penso eu, que eu vou para a casa do Senhor, tem que ser a mesma roupa que eu vou para um shopping. Eu não tô falando em questão de roupa, eu não tô aqui pregando roupa, não prego sobre isso. Não tem a roupa de igreja e a roupa de fora, né? Isso não balada, existe. igreja. Não existe. Night, culto. Não é exatamente isso. Absolutamente. Entendi. Absolutamente, mas eu acho que a gente precisa biquíni de com a igreja, shortão e biquíni de sem a igreja. Entendi. Pelo amor de Não Deus. existe isso. A pessoa tem que ser coerente. O que ela faz, entendi. Isso, é se olhar e falar assim: Espírito Santo, é isso aqui que eu vou andar, e as pessoas precisam ver a tua glória sobre a minha vida. Então, assim, é a coisa assim: isso aqui me é lícito, mas isso aqui não me convém. Posso, mas não me convém. É interessante que o Senhor Jesus, ele diz: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso mostra que Cristo tem uma vontade. Jesus, homem, ele abdica da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Amém. Nós somos representantes dele aqui. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aquele que temos o Espírito de Cristo, temos a mente de Cristo. E ele mesmo foi tentado, né? E ainda disse: Pai, se for possível, passa este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. E pastor... Não a minha vontade, que é tão forte, é tão intensa. Faça a tua vontade. E pastora Marcione colocou bem que, em nome dessa atualidade, em nome desse modernismo, estamos em 2013, né? Já estamos numa geração mais avançada, a gente está abrindo algumas concessões. E a senhora tocou num assunto super interessante, porque nós, pastores, aqui falando agora para a classe de pastores que está aí atenta, mas agora eu já não posso mais falar sobre roupa, porque não tem nada a ver. Nós temos que falar sobre assuntos mais atuais, como autoajuda, fazer o crescimento profissional da pessoa, e às vezes a gente está deixando de falar do beabá. Porque se nós não falarmos da decência e a gente ser pressionado por essa opinião externa, não, somos nós que temos que influenciar, não sermos influenciados.
E pastor que usa o púlpito para falar de autoajuda também, ele tá perdendo uma grande chance de falar da ajuda do alto. Porque está se vendendo a psicologia. Está se vendendo aquilo que ela acredita que é mais fácil e que enche mais fácil e que gera o zum, mas acaba não alimentando a pessoa. Eventualmente, muitos estão perdendo a oportunidade de pregar a palavra, que é o que permanece para sempre, que jamais volta vazia, estão deixando essa oportunidade, abrindo mão dela para usar uma palavra, para usar o púlpito para jogar a conversa fora. A autoajuda, pelo amor de Deus, nada contra a autoajuda, mas não é função pastoral ensinar a autoajuda. Função pastoral é ensinar o que o bom pastor ensinou. Ajuda do alto. Né? Na realidade é provocar a catarse. Com outros objetivos. Eu tenho assim, permita-me fazer uma propaganda. Eu tenho ouvido. O senhor vai falar da guerra outra vez? Não, né? Eu tô curioso para saber. O senhor falou que chegou num país fora do Brasil. Eu tô pensando, onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Olha aí. Você vai surpreender. Vou fazer uma propaganda, você vai surpreender. Eu tenho acompanhado no domingo, porque quando eu vou pro meu carro para dar assistência à nossa igreja, um certo professor de escola dominical chamado JR, estudando agora o livro de Atos dos Apóstolos. Não, eu tô, na verdade, vou dizer isso aqui, é sério. Eu vou dizer isso aqui porque a sua maneira de fazer o estudo bíblico, tá, vai de encontro a muitas coisas que vemos aí, porque você está versículo por versículo, você está esmiuçando o versículo, trazendo a essência da palavra. Tá? Eu não estou puxando a tua sardinha. Eu sei. Só fazer uma propaganda porque é verdade. Eu fico sem graça. Não, muito bem. É verdade. E o que é que acontece em alguns lugares? Graças a Deus que a maioria dos pastores usam o púlpito para falar a doutrina. Estou tendo comigo a palavra. Isso aí. Mas alguns que estão esquecendo disto. Então chama lá em Ribeiro, que fica muito melhor do que qualquer outro. Muito melhor. Muito melhor. O cara tá mal lendo algumas frases do camarada, é melhor chamar o cara, tem razão. Vai lá, pastor Pedro. Isso, a verdade é que nós vivemos, de fato, tempos difíceis, né? Aqueles tempos que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, né? Nos últimos dias haverão tempos difíceis. Eu creio que este século 21, eu acho que nós já estamos vivendo os últimos tempos, porque está muito difícil de pastorear nesse tempo, está muito difícil de levar as ovelhas a realmente fazer a vontade de Deus, falando dessas verdades. Mas o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz o seguinte: não vos conformeis com este tempo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vive esse tempo difícil, e eu acho que esta palavra é para nós líderes. Vocês têm que ensinar, vocês têm que levar esta geração a mudar a mentalidade, porque a sociedade, a mídia, está desviando os valores. O que era certo passou a ser errado. O que era errado passou a ser certo. Parece que a pessoa que luta para fazer o certo, ela é que é discriminada. O que é você ainda é pura, ainda é virgem, acaba sendo criticada. Ouvinte aqui de Ponto Chique, de Nova Iguaçu, dizendo o seguinte: ele não tem que se sujeitar a nada, Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Outro ouvinte aqui de Belfort Roxo dizendo: eu não aceitaria nenhuma proposta que fosse comprometer a minha conduta. Hoje em dia o que não falta, minha gente, é trabalho. O que falta é pessoa qualificada e disposta a realmente trabalhar. Ouvinte de Nova Campinas dizendo: quando aceitamos a Jesus, deixamos de viver de forma natural e passamos a viver por fé. Deus permite que essas tentações venham para testar a nossa fé e nos fazer crescer. Se não vivemos por fé, não aceitamos a Jesus verdadeiramente. Outro ouvinte dizendo: JR, eu trabalhei por muito tempo vendendo flores e velas no cemitério. No início foi por necessidade, depois por hábito, mas depois eu fui me sentindo mal. Eu e uma amiga, nós largamos esse trabalho, só que recentemente ela voltou ao trabalho, me contou que está passando por uma dificuldade. Eu fiquei na dúvida se esse trabalho é errado ou não.
pergunta a nosso ouvinte se ela deveria esperar em Deus, já que as pessoas que compram acreditam em coisas diferentes das que acreditamos. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. É uma situação, uma circunstância, é um caso. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Vender flor e vela no cemitério. É a pergunta para o nosso ouvinte. Quer saber, ela quer saber, ué. Quer saber se é certo ou errado. É a mesma coisa que vender cerveja no carnaval. Então é errado. Errado. É porque ela está oferecendo ali uma plataforma para a pessoa cultuar o ocultismo, cultuar os mortos, e não é a nossa fé. Se ela falar que ela não está oferecendo nada, ela só está ali. Só está vendendo. A JR tá provocando. Não, eu tô perguntando, que é o que a pessoa fala, ué. Você não sabe. O camarada que dá um tiro diz que não é ele que mata. Diz que não é ele que mata, quem mata é Deus. Eu não tiro vida de ninguém, eu só atiro. Não, só faz um buraquinho. É o buraquinho. Olha, tempos atrás, um evangelista foi para uma cidade do Nordeste fazer uma cruzada e lá uma pessoa se converteu. Tá? E essa pessoa se converteu, uma pessoa próspera da cidade pequena, e ela fabricava imagens de escultura. Muito bem. Passados-se alguns anos, o evangelista voltou lá e encontrou esta pessoa numa situação inversa. Ele era próspero, agora não estava mais próspero. E o evangelista perguntou o porquê aconteceu com ele aquilo ali. Ele disse, porque logo em seguida eu fui para uma igreja, eu fui orientado a desfazer completamente do meu trabalho naquele momento. Tá? E por causa disto, eu sofri necessidade. A minha opinião seria o seguinte: essa pessoa deveria indo se adaptando para as circunstâncias, para o meio de sustentação dele, porque tirar radicalmente essa pessoa do cemitério aí, vende velas e vende tudo mais ali, como meio de subsistência, ela deve dar gradativamente e substituindo. Fazer um planejamento de mudança de ramo. Perfeitamente. E de rumo, né? Perfeitamente. Sai do cemitério e vai para outro canto. É o que eu penso, né? Ela acabou de voltar, mas ela disse que acabou de voltar. Não, quem tá de volta é a amiga, né? Ela não está. A amiga está de volta, está passando necessidade, e ela está dizendo, ela está passando necessidade porque ela está fazendo uma coisa errada, está vendendo vela e flor no cemitério. Então tá nem adiantando. Entendeu? E criatividade também, né? Você não pode ficar preso apenas a alguma coisa e achar que aquilo ali é tudo que tem na vida para fazer. A gente tem que abrir também a nossa visão, a nossa mente, e ver que a gente tem várias possibilidades de trabalho, gente. E eu acho que essa é a grande diferença, porque encher igreja não significa que está tendo uma mudança. Só para deixar isso claro. Nós temos que tirar o que está dentro da igreja e transbordar no mundo afora. Ouvinte dizendo, JR, uma vez eu tava lá no monte. Essas histórias é demais. Hoje tá demais. Tava lá no monte e recebeu uma revelação que dizia que Deus iria me colocar em lugares que eu não imaginava. Você quer uma revelação clara? Você vai para lugares que você nem imagina. E que muitos, aí tem mais, né? E que muitos só me veriam por minha aparência, mas que eu não deveria me preocupar porque Deus conhecia meu coração. Alguns meses se passaram, diz ela, e eu caí de paraquedas no mundo de modelos e eventos. Nesse meio tem de tudo. É difícil trabalhar certinho em meio a tantas coisas erradas. Me sinto mal pelas propostas, mas estou firme no Senhor, compartilha a nossa querida ouvinte, dizendo que ela lida bem com esse assunto. Quero saber vocês lidam bem com esse assunto? Algum inconveniente para a pessoa ser modelo, desfilar, tirar fotos? Esse é o mundo que tem fotos, tem passarela, tem uma série de coisas. Não, é um mundo que tem também disputa. Tem uma cotovelado para todo lado. E às vezes, tem influências de quem comanda, dos agentes que comandam esse mundo, tem as influências deles. Então, às vezes, é uma forma que é utilizada, é vender o corpo, ou usar o corpo, as relações pessoais íntimas, para subir na carreira, porque aí é uma disputa, para poder disputar. É assim no cinema, é assim no teatro. Deve ser mais ou menos
O que ocorre é que são as disputas, evidentemente tem quem manda e quem decide, em igualdade de condições, a decisão é discricionária, é dele. Ele diz, bom, mas se você for dormir comigo, quem sabe nós podemos arrumar essa cargo para você. Essas são as questões do mundo. Essas são as questões. Se nós pensássemos aqui, de que há determinadas profissões que não se encaixam na fé cristã. Se nós pensássemos assim, que há determinadas coisas sendo feitas que não convém ao cristão fazer. Pensássemos assim. Por outro lado, se nós pensássemos que a igreja está crescendo tanto que está entrando em todos os segmentos da sociedade. Temos dois pesos aí, temos uma balança, né? E para onde vamos balancear? Eu imagino o seguinte, que precisamos voltar a ser um pouco mais radicais no sentido de cumprir a palavra de Deus. Eu volto ao que eu falei no início. Quer dizer, nós temos que ter uma postura de que nós não somos profissionais evangélicos. Nós somos evangélicos profissionais. Então nós temos que ter esta postura do testemunho. Permanente testemunho. Eu não em todas as profissões eu posso dar testemunho, seja quais forem. Algumas naturalmente não vão servir para mim, mas de qualquer maneira eu posso dar em todas elas. Se houver este entendimento, e esse entendimento é pelo Espírito Santo, é o novo nascimento, as coisas todas saem naturalmente. Você vai sobreviver, vai ser o testemunho, e vai dar o seu testemunho e vai mostrar para as pessoas o que é. A prova maior o senhor passa. As provas maiores o senhor passa na sua função de legislativo, né? De parlamentar. Vale tudo. Pois é. Vale agora, tudo. E a modelo, minha gente? Pode modelar ou não pode? Vou lhe responder assim. Vocês viajaram aí, eu estou esperando. Não, eu vou lhe responder assim. Eu digo surpreendido porque de verdade eu não estava inteirado no assunto. Eu conheci semana retrasada uma pastora que é um fenômeno hoje na internet, que é a pastora Damares Alves, de um assunto que ela abordou, que estão assim, no apagar das luzes aí dessa questão do Congresso Nacional, tentando legalizar a prostituição como uma profissão nesse país. Aí como é que fica? É profissional e eu posso fazer? Então, a gente, nesse ponto de vista que o apóstolo Ivan abordou, tem certas profissões que o cristão tem que avaliar se dá para ele entrar ou não. Nessa questão de modelo, e agora respondendo a sua pergunta. O camarada é modelo. No começo vai ser tudo tranquilo para ele, mas na hora que ele começar a querer crescer e saber que esse meio é dominado, como disse muito bem aqui o deputado Haroldo, por questões inconvenientes, como abordou a pessoa aqui do e-mail, que é do ramo do teatro, como é que ele vai fazer? Ele vai abrir mão então? Então é melhor ele vigiar antes de entrar. Muito bem, mas vamos aqui dizer que há uma possibilidade ainda que remota, que a pessoa cresça numa profissão sem precisar agir ou se submeter a isso. Ainda que remota, existe essa chance. Então, eventualmente, a nossa ouvinte está desenvolvendo isso aqui. Segundo ela está tranquila em relação a isso. O grande ponto é que a certeza que está na profissão certa se baseou numa palavra que ela recebeu. Então, aí você tem o seguinte, você briga com tudo e com todos, porque você está certo de que recebeu de Deus uma palavra que você seria julgada pela aparência, mas que você permaneceria firme, porque Deus conhece o seu coração. Então vejam como isso é um negócio complexo, companheiros. JR. Pois não, pastor Pedro? Eu creio que deve-se ir até um certo ponto. Há uma linha tênue e você tem que saber até onde pode ir. Há algum tempo atrás, jogar, não muito tempo, jogar futebol era coisa do diabo. A igreja. O senhor viveu essa época, pastor Pedro? Não. O senhor viveu ou não? Não. O senhor é bem novo. Não, eu não vivi, mas. Mas lembra, né? Eu conheço a história. Memória boa. Não cheguei a viver, não. Mas, de fato, aconteceu, né, apóstolo? Aconteceu. Eu vivi essa história. O apóstolo fez isso no exterior, quando ele estava naquele negócio lá da guerra. Hoje, o futebol talvez seja a maior ferramenta de evangelização do mundo. Aqui é a pastora que tem um filho que joga futebol. Que joga em todos os países do mundo. Chega um brasileiro, o povo associa ao futebol. E as portas se abrem para uma obra missionária. Então eu acho que não podemos dizer, óbvio, há algumas que, eu não vou dizer profissões porque já estão querendo legalizar
Essa aí que não tem condições, né? Mas algumas situações que não. Eu creio que deve-se realmente eu diria... examinar, reter o que é bom, tá bom? Eu vou contra agora os irmãos. Olha aí, viu? Vocês erraram aí, tá vendo? Vamos levar. Eu só tenho um filho homem. E se eu tivesse uma filha mulher e ela gostaria, se ela quisesse ser uma modelo, eu daria todo o apoio para ela. Mas eu estaria como nós estamos de frente com o nosso filho. Né? A mesma coisa que nós fazemos com ele, aonde ele está, nós faríamos com ela. Então, as propostas, antes de chegar até a ela, iria chegar até a nós. Entendi. Então, nós iríamos cuidar dela, iríamos mostrar para ela o que é o mundo, como a gente mostra para ele. Então, eu acho que, às vezes, as propostas chegam porque as pessoas não estão preparadas também para esse mundo. E elas não são preparadas para isso. Porque vai chegar, eu como secretária executiva, vai chegar a proposta, eu como uma enfermeira, vai chegar a proposta dentro de um hospital. Enfim, em qualquer área, eu como mulher principalmente, a proposta vai chegar. Agora vai depender de mim, se eu vou aceitar ou não. Tudo bem, aqui não. É o que diz um dos nossos queridos ouvintes aqui, ó. Se esse irmão não é capaz de rejeitar as propostas e até mesmo a profissão por amor a Deus, ele será o primeiro a ter a testa carimbada pelo diabo. Vai ter testa carimbada? Hein? Deus não tem compromisso com vocês gostam, né? Vocês gostam. Deus não tem compromisso com a profissão de ninguém. Deus tem o compromisso com a sua palavra, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, trazendo seu posicionamento sobre esse assunto. Vida profissional, vida espiritual. O camarada é um só. Ou ele é um no culto, já a pastora já falou que a roupa tem que ser igual. Se a pessoa é uma pessoa, não, no trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra, e na igreja então, aí que eu sou outra pessoa. Essa dicotomia não deve existir de maneira nenhuma. Nós somos uno. Nós somos uno. A nossa conversão, tá? Ela vai mudar tanto a alma quanto o corpo. O Senhor veio para resgatar completamente o homem na sua plenitude. Tem coisas que muita gente não consegue entender, mas nós somos indivíduos. O indivíduo quer dizer indivisível. Não há como dividir uma pessoa, você é uma só. Seja no trabalho, seja na escola, seja no bate-papo, no relacionamento, seja na igreja, onde você estiver. Se você é sal, se você é luz, tem que salgar, tem que iluminar. Se não está salgando e não está iluminando, está com defeito. E aí é preciso saber exatamente o que aconteceu. Nunca foi sal, e aí vai ser jogado no chão e pisado pelos homens, ou é um momento, é uma fase em que é necessário que haja arrependimento, que é mudança de mentalidade. Pesquisa 93. Então, alguma vez você já teve que fazer algo imoral para não perder o emprego? 84% dos nossos ouvintes afirmam que nunca tiveram que fazer isso. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso debate 93, prêmios do programa. A Nívia Maria de Jacarepaguá leva o CD Novo Conceito, Nova Unção da Banda Gion. O Wagner Araújo, de Bom Sucesso, vai para casa do DVD Advogado Fiel da Bruna Carla. No Facebook da 93 FM. A vencedora foi a Marlene Oliveira, de Mesquita, e ela fatura o CD A Glória é do Senhor. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes. Essa semana é a semana do obrigado, muita gente agradecendo, momentos especiais nas suas vidas, onde alguma pessoa, às vezes não é nenhuma pessoa, às vezes é uma família inteira, né? Lhe fez tão bem, lhe acolheu, trouxe uma palavra, esteve junto, participou, visitou, encorajou. Às vezes um telefonema mudou completamente a história da vida de uma pessoa só por saber que poderia contar, caso necessário, com esse alguém. Então, tá aí a palavra especial. O nosso ouvinte manda e-mail, Marcela. debate@radio93.com.br. Escreve o nome da pessoa, ou enfim, ou a família aí que você quer homenagear. Escreve seu nome, seu telefone da pessoa e endereço. A gente vai fazer essa homenagem por você. Muito bem, Marcela. Quero lembrar aos nossos maravilhosos ouvintes que agora nós temos o debate93.com.br. É o novíssimo site onde você pode ouvir
você pode comentar e também compartilhar todos os nossos debates. Muita gente compartilhava com a gente sobre essa necessidade. Dizia, poxa, eu queria tanto que alguém ouvisse, fulano ouvisse e tal. E mesmo ficando durante sete dias, como era o caso, né? Ele ficava 7 dias o site, no site disponível o link, ainda assim muita gente não conseguia. Agora você consegue, porque temos um arquivo maravilhoso, onde você pode pesquisar por assunto e também por nome de debatedor, e assim você pode ter aí um debate especial sobre um tema que abençoa a sua vida e vai abençoar a vida de muita gente. Debate93.com.br, debate93.com.br. Essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ouvinte dizendo, fiquei impressionada com uma pregação sobre a fofoca. Eu sei que a fofoca é uma praga no meio da igreja e que pode até destruir a vida das pessoas, mas o que me deixou de boca aberta foi que o pastor que estava pregando disse que quando ele sabe de alguma fofoca com o seu nome, sabe o que ele faz? Vou perguntar aos debatedores. O que vocês acham que ele faz? Pastor Pedro, vamos lá, pastor Pedro. O senhor acha que ele faz o quê, pastor Pedro? O senhor quer relações públicas, né? Escuta muita gente, fala com muita... O que o pastor aqui do nosso e-mail faz? O que o senhor acha? JR. O que você acha que ele faz? Não é o senhor, não. O que ele faz? O que ele faz? Se é uma fofoca relacionada ao nome dele, eu acho que ele faz, procura as pessoas. O senhor está dizendo que ele deveria. Estou perguntando o que ele faz. Aposto que quer falar. O apóstolo quando estava naquela guerra, como é que foi? Pelo e-mail, eu acho pelo que tom ele, aí. Pelo tom, eu acho que ele vai púlpito, ele abre tudo errado. É mesmo? Coloca joga no PowerPoint, que agora é assim, né? Pastora, uma senhora, o que a senhora? Não tenho ideia. Não tem ideia, né? Saiu bem, né, rapaz? Olha aí, a pastora tá dando aula pra nós. Não tem ideia. Nem me passa pela cabeça isso aí. Fala, pastor, tá doido pra falar? Deixa pros debatedores. Olha, eu nunca nem pensei nesse assunto. Bom, vou contar pra vocês. Diz aqui a nossa ouvinte, quando ele sabe de alguma fofoca com seu nome, ele ajoelha, minha gente. Glória. Ele ajoelha e ora. Agora é que vem a bomba. Amém? Ele ajoelha e ora pedindo a Deus que leve a pessoa. Isso mesmo, ele ora de madrugada ainda. Por que de madrugada, Marcelo? Porque a fila é menor, né? Essa lenda que a madrugada, a fila é menor, ficou na memória das pessoas, né? Para que a pessoa morra. Ele citou, por exemplo, Pedro no caso de Ananias e Safira. Tem alguma coisa a ver com esse assunto? Nada a ver. E até Deus quando abandonou Saul. Quer dizer então que todos aqueles que falam mal da igreja devem morrer para este mundo, né? Os fofoqueiros devem ser extirpados e banidos do meio da comunidade. Deus aceita uma oração pedindo a morte de alguém? Gente, às vezes Deus responde pro próprio indivíduo. Que é isso, hein? Deu medo. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, minha gente, mais uma super edição do nosso Debate 93. Nosso irmão Harold de Oliveira ao vivo, agradecendo aqui aos nossos colaboradores, nossos ouvintes. Queridos ouvintes, eu quero agradecer a audiência qualificada que vocês dão para a rádio. A cada mês nós temos boas surpresas, nós ficamos muito felizes com esta fidelidade do nosso ouvinte. Eu queria registrar 2 assuntos. Um muito importante, meu amigo pastor Abner Ferreira está comemorando aniversário hoje. Então, desejar ao pastor Abner, a sua família, a seu ministério, que Deus o abençoe ricamente. E também um outro assunto que é muito importante, que diz respeito a este momento de desconstrução dos nossos valores cristãos, dos nossos valores familiares, está sendo lançado no Brasil, no dia 15, nos cinemas, um filme documentário americano chamado Blood Money, quer dizer, o dinheiro de sangue, que trata da indústria do aborto nos Estados Unidos. Como esta indústria é a mesma em todos os países, vale a pena
que vocês vejam esse filme, que é um documentário que relata essa indústria do sangue realmente, né, que atenta contra a vida naquele país e que aqui não é diferente. Então eu quero deixar esses dois registros. Muito bem, Anderson, pastor Anderson do Carmo, aquele abraço, querido, Deus abençoe sempre. JR, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, a Marcela, e eu quero só aproveitar esse momento, também dar aí os parabéns ao pastor Abner, e aproveitar e mais uma vez ressaltar o apoio que a 93, o nosso irmão Harold tem dado, que nesta quarta-feira vai começar o Sim 2013, com todos esses temas que a gente abordou aqui hoje, entre eles a prostituição, as drogas, o aborto. Nós separamos lá 20 grandes pregadores do país inteiro, que vai estar a partir de quarta-feira até a outra quarta-feira, 8 dias, pegando os 2 feriados, com mais de 40 cantores aí da MK Music, que outros cantores também estarão lá abençoando o nosso congresso. Na programação da 93 está as vinhetas para vocês saberem os cantores e os pregadores que irão, mas eu quero ressaltar o sábado pela manhã com a Damares Alves, a pastora, estará lá abordando, mostrando, fazendo denúncias graves de leis que estão sendo, assim, de todas as formas, tentando aprovar a favor do aborto, a favor da prostituição, legalizando as drogas nesse país, e a igreja precisa despertar. E é por isso que esse ano nós colocamos no Sim o tema: Desperta, igreja. Jesus está voltando. Quarta-feira, 19 horas, começa o Sim 2013. Pastor Pedro Rodrigues, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado, Marcela. Nós queremos mandar um abraço para todos os pastores da nossa ordem, dos pastores. Acabamos de chegar do Congresso da Família Pastoral, foi uma grande bênção. Quero agradecer o apoio do deputado, que sempre tem ajudado ali nos nossos congressos. Mandar um abraço também para a minha igreja, a primeira igreja batista em Jardim Terra Firme. Que Deus continue abençoando a eles, a cada um de nós. Muito bem, muito obrigado, apóstolo Ivan de Andrade. Um abraço a todos, uma alegria estar outra vez no debate. Quero mandar um abraço para a Graça, que ouvinte assídua, a esposa do nosso presbítero Paulo Magno, nosso administrador. Um abraço para a igreja de Santa Cruz, com muita alegria. Muito bem, pastora Marcione, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, estou muito feliz, né? A primeira vez que eu tô aqui, eu tô muito feliz. Obrigada, JR, obrigado, Marcela. E eu quero também mandar um abraço para a comunidade missionária Proclamar, e o povo tá todo ligado aí hoje no debate 93. Muito bem. E o seu filho, como é que chama? William Peterson. Ele joga onde, o William Peterson? É Peterson o nome. Já descobri. As propostas passam pelos pais. Vou fazer uma proposta. O Fluminense está precisando de um bom Olha aí, rapaz. O senhor sabe, deputado, o senhor sabe que eu sou tricolor, deputado. Nós somos. Falou em Fluminense. Nós somos. Falou em Fluminense. Que dia é hoje? Segunda? Segunda, né? Não, só segunda hoje. Falou do Fluminense, hoje segunda. É segunda. Não entendi. Pois não, pastora Marcione, a senhora quer acrescentar mais alguma coisa aí? Eu vou aproveitar. Deixa eu só mandar um abraço para uma ouvinte assídua também. Ela falou assim: manda um abraço para mim e pro JR e pra Marcela. Rosana Rosa, ela deve estar pulando agora. Você anota 10,5. Rosana Rosa, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vou pedir o pastor Anderson do Carmo para orar conosco. Vamos orar pelo tema de hoje, pelo nosso assunto, pelos enfermos, pelos enlutados, como temos todos os dias. E hoje também quero pedir a vocês que orem pelo nosso querido Fabiano, comunicador da 93 FM, que já vai assumir já o nosso Pediu Tocou de hoje. Fez aniversário ontem. Pela aparência, pastor Anderson, o senhor julga, dá uma olhadinha. O senhor acha que passou assim da casa dos... Entendeu? Quando o pastor Abner estava entrando assim no trabalho infantil da Assembleia de Deus, o senhor acha que o nosso companheiro já estava no rádio?
Ei, o que o senhor acha, assim, analisando? Eu acho que ele tem uma larga experiência. Uma larga experiência. Esse é novo demais. Pinta o cabelo para dar uma ideia de maturidade, mas é uma figura maravilhosa, canta muito bem, é um excelente instrumentista, músico de primeiríssima linha e tem abençoado muito toda a nossa equipe e todos os nossos ouvintes. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, orar pela sua vida, pedir que Deus te abençoe, te renove, te sustente, te guarde, que Deus te dê sempre uma palavra nova para compartilhar, não apenas aqui na 93 FM, mas na música, onde você estiver, na sua igreja, onde você tem um trabalho primoroso. Que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar também por esse assunto. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, neste momento desta grande audiência, dessa emissora de rádio, Deus, quero te pedir, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa se estenda agora sobre cada encarcerado, sobre cada enfermo, Senhor Deus, nos hospitais que estão agora ligados, esperando esse momento da oração. Senhor, aquela irmã, aquele irmão, ou essa pessoa, Deus, que talvez ainda nem te conhece, mas que está nos ouvindo agora, precisando de um socorro. Eu quero te pedir que a sua palavra se cumpra quando diz que tu és o socorro presente na hora da grande angústia. Senhor Deus, eu quero aproveitar esse momento especial e te agradecer por todos os aniversariantes, Senhor Deus, nas pessoas do pastor Abner e nas pessoas do Fabiano que está aqui, Senhor Deus. Eu quero te pedir que a tua bênção se estenda sobre todos eles nessa hora. Te agradecemos por esse debate, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.